Não é coincidência. Você pode até pensar que clicou nesse vídeo por curiosidade, por hábito ou por acaso. Mas escute com atenção. Isso que está acontecendo agora é uma interrupção. Não uma interrupção qualquer, daquelas que nos atrapalham, nos desviam ou nos irritam. É uma interrupção do céu, um toque silencioso de Deus que, sem alarde, sem aviso prévio, decidiu entrar no seu espaço, no seu tempo, no seu agora. E ele não entra por educação ou cerimônia. Ele entra porque tem algo para te entregar. Algo que você nem sabe que precisa, mas que sua alma tem clamado em silêncio há dias, semanas, talvez até meses. Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos, repetindo as mesmas orações, os mesmos pedidos, os mesmos choros, como se a vida tivesse travado num momento específico e tudo o que veio depois fosse apenas repetição? Esse é o tipo de prisão invisível que ninguém percebe de fora, mas que corrói por dentro. O tipo de rotina que o mundo chama de normal, mas que você sabe que não é. Não para você. E é exatamente por isso que essa interrupção está acontecendo agora. Deus viu, Deus ouviu, Deus se inclinou. E ele decidiu interromper o fluxo da sua rotina com uma resposta que você não esperava. Essa resposta não vem do jeito tradicional. Não é um anjo que desce do céu com uma trombeta. Não é uma voz alta e poderosa ecoando nas nuvens. É um sussurro firme no espírito. É esse vídeo agora, nesse exato segundo, que quebra o som do mundo ao redor para te lembrar. Você não está sozinho. E mais do que isso, você não foi esquecido. O céu está em movimento, e quando o céu se move, tudo muda. O que parecia parado, estagnado, morto, se transforma. Deus tem um jeito peculiar de agir. Ele não segue os nossos relógios, nem os nossos métodos. Enquanto a gente espera uma resposta no grito, ele fala no silêncio. Enquanto esperamos um caminho aberto, ele nos ensina a atravessar o mar. E muitas vezes, ele nos surpreende interrompendo a normalidade com uma revelação, com uma verdade que nos obriga a parar e refletir. Por isso, pare agora. Respire fundo. Esqueça o que está ao redor. Essa não é apenas uma mensagem, é um momento sagrado, e ele te trouxe aqui com um propósito: dizer que hoje o céu te entrega uma grande resposta. Mas antes que você compreenda essa resposta, é necessário entender a profundidade da sua pergunta. E talvez você nem tenha feito ela em voz alta. Talvez tenha apenas pensado, ou sentido, ou desejado no íntimo da sua alma. Sabe aquelas palavras que a gente não tem coragem de dizer nem para nós mesmos? Aquelas dúvidas camufladas de fé? Aqueles medos que se disfarçam de coragem? Pois é, Deus ouviu tudo. E ele viu o que ninguém mais viu. Ele viu quando você disse, tá tudo bem, mas por dentro estava desabando. Ele enxergou o seu cansaço mesmo quando você sorria. Ele entendeu seu silêncio quando ninguém mais percebeu. E é por isso que essa interrupção não veio para te distrair, veio para te libertar. Imagine agora que nesse exato momento, enquanto você ouve essa mensagem, uma guerra espiritual está sendo travada por você. Imagine os céus se movimentando, portas sendo destrancadas, correntes caindo no chão. Sim, algo invisível está acontecendo, e você é o centro disso tudo. Não porque você merece, não porque você pediu direito, mas porque Ele te ama. Porque Ele decidiu que hoje seria o dia de te alcançar. Ele escolheu esse momento, esse vídeo, essa hora, para te entregar algo que você nem sabia que estava preparado para receber. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. O que exatamente você está esperando como resposta? O que você tem buscado com tanta urgência que já começou a afetar o seu sono, a sua paz, sua esperança? Será que a resposta está demorando? Ou será que ela já foi dada, mas você ainda não reconheceu? Será que você está olhando para a direção certa? Será que você está fazendo a pergunta certa? Ou será que você está tentando encaixar Deus dentro do seu plano,
quando na verdade Ele quer te mostrar um plano infinitamente maior. Talvez por trás da sua pergunta exista algo muito mais poderoso do que uma simples dúvida. Talvez exista uma dor não resolvida, uma ferida do passado, uma promessa que parece ter expirado, um sonho que você guardou tão bem que quase esqueceu onde. E Deus, sendo Deus, decidiu começar essa resposta não com um milagre imediato, mas com uma conversa, um reencontro, uma reconexão. Por isso, antes de entregar a resposta que você tanto espera, Ele precisa revelar a pergunta que você realmente fez. E essa revelação vai acontecer agora, à medida que você mergulhar comigo no próximo passo dessa jornada. Você já se pegou olhando para o céu, esperando uma resposta, e sentiu aquele silêncio esmagador? Já esteve naquelas madrugadas em que o travesseiro virou confidente e as paredes pareciam ser as únicas testemunhas do que você sentia? Talvez você não tenha dito nada, apenas deitou-se e deixou as lágrimas falarem por você. Talvez tenha respirado fundo e segurado o choro, fingindo que estava tudo bem, porque já não via sentido em orar sobre isso mais uma vez. Mas dentro de você havia uma pergunta latente, queimando, insistindo em ecoar no vazio. Afinal, por que Deus ainda não respondeu? Você já viu respostas virem rapidamente para outras pessoas? Já ouviu testemunhos de gente que clamou e, em um piscar de olhos, recebeu? Já assistiu a promessas sendo cumpridas diante dos seus olhos? E mesmo se alegrando com as bênçãos dos outros, você se perguntou: e eu? Quando será a minha vez? Essa pergunta não veio apenas uma vez, mas voltou nos momentos mais inesperados. Voltou quando você viu alguém conquistando o que você também deseja. Voltou quando sentiu que suas forças estavam se esgotando. Voltou quando olhou para trás e percebeu que está esperando há muito mais tempo do que imaginava. Você tentou ignorá-la. Tentou se convencer de que não se importa mais. Tentou seguir em frente, mas no fundo, sempre que um novo dia começa, essa pergunta se infiltra nos seus pensamentos como uma brisa fria pela fresta da janela. Você não a diz em voz alta, mas ela está lá. E Deus sabe. Ele sempre soube. E agora, Ele te trouxe até aqui porque precisa te fazer encarar essa pergunta de frente. Não para te encher de respostas vazias, nem para te dar um consolo superficial, mas porque Ele quer que você veja algo que talvez tenha passado despercebido. Será que por trás da sua espera existe algo maior acontecendo? E se a resposta já estiver vindo, mas não do jeito que você esperava? E se o que você chama de silêncio for, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores? Você pode não ter percebido, mas há coisas acontecendo ao seu redor que não são obra do acaso. Pequenos detalhes, mudanças sutis, conexões inesperadas. Pessoas que entraram na sua vida, portas que se fecharam antes que você conseguisse entrar. Planos que não deram certo, mas que, sem que você soubesse, estavam te livrando de algo que não era para você. Talvez Deus já esteja respondendo há muito tempo, mas a resposta veio diferente do que você idealizou. Mas há algo ainda mais profundo. E se a resposta não for um sim imediato, mas um processo de transformação? E se Deus estiver mais interessado em mudar algo dentro de você antes de mudar o que está fora? É difícil aceitar isso, porque queremos respostas claras, rápidas, diretas. Queremos ver, tocar, sentir. Queremos a prova concreta de que Ele está agindo. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele não se move na nossa lógica. E às vezes, quando Ele demora para responder, é porque está preparando um alicerce mais forte do que imaginamos. Mas como entender isso? Como suportar a espera quando a alma clama por urgência? Como descansar quando o tempo parece um inimigo implacável? Como continuar acreditando quando tudo ao redor grita o contrário? Essas são as perguntas que pesam sobre o coração.
perguntas que se misturam com dúvidas, que se entrelaçam com a dor da demora, que transformam a espera em uma jornada solitária. Mas talvez essa solidão não seja o que parece. Talvez ela esconda um propósito que ainda não foi revelado. Talvez ela seja o início de algo muito maior do que apenas uma resposta. E se a sua espera for, na verdade, o primeiro passo para um encontro com algo que você nunca imaginou? E se esse vazio que você sente agora for o espaço exato onde Deus está prestes a derramar algo novo? Mas para entender isso, é preciso ir além das perguntas óbvias. É preciso olhar mais fundo para o que está acontecendo dentro de você enquanto a resposta não chega. Porque, no silêncio, algo está sendo moldado. Algo está crescendo, tomando forma, preparando-se para ser revelado. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Há momentos na vida em que tudo parece estar parado. O tempo passa, as estações mudam, as pessoas seguem em frente, mas você sente que continua no mesmo lugar. As orações parecem sumir no vento. Os dias se tornam repetições de esperas silenciosas e o coração se pergunta se Deus realmente ouviu. Você tenta interpretar os sinais, busca respostas nas entrelinhas da vida, mas tudo o que encontra é um vazio incômodo, uma sensação de estar em um ciclo interminável. Mas e se esse aparente silêncio não for um abandono? E se, ao invés disso, for um processo? Pense em uma árvore. Quando uma semente é lançada à terra, ninguém vê o que acontece debaixo do solo. Os olhos humanos não enxergam as raízes se espalhando, não percebem a luta silenciosa da planta contra a escuridão da terra. Durante dias, semanas, talvez meses, nada parece acontecer. Mas, em um momento inesperado, um pequeno broto rompe o chão, frágil, mas cheio de vida. Ele só pode nascer porque no tempo invisível, a raiz foi fortalecida. E se a sua vida estiver exatamente nesse ponto? O que você chama de espera, Deus chama de construção. O que você vê como demora, Ele vê como fortalecimento. O que parece um silêncio, na verdade, é um processo de aprofundamento. Ele não está apenas trazendo uma resposta. Ele está te preparando para recebê-la. Mas esse processo dói. Dói porque nos obriga a soltar o controle, a confiar no que não podemos ver, a aceitar que há um tempo perfeito que não é o nosso. Dói porque queremos resultados, mas Deus quer transformação. Queremos atalhos, mas Ele nos leva pelo caminho que nos fará mais fortes. Queremos que tudo mude ao nosso redor, mas Deus começa mudando dentro de nós. Talvez você tenha se perguntado por que algumas coisas ainda não aconteceram. Talvez tenha pensado que há algo errado, que precisa fazer mais, se esforçar mais, ser melhor. Mas a verdade é que Deus não está esperando a sua perfeição. Ele não está adiando a resposta porque você falhou. Ele está moldando o seu coração para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para vivê-la plenamente. E essa preparação, muitas vezes, acontece através das lutas que não entendemos. Cada vez que você enfrentou um dia difícil e decidiu continuar, mesmo sem forças, algo dentro de você cresceu. Cada lágrima derramada em oração, cada dúvida silenciada pela fé, cada momento em que você escolheu confiar quando tudo dizia o contrário. Tudo isso foi parte do processo. Você pode não ter visto, mas Deus viu. E Ele sabe o quanto foi difícil. Ele sabe das noites que você passou em claro, dos dias em que a esperança parecia um fio prestes a se romper, dos momentos em que você pensou em desistir, mas por algum motivo continuou. Ele viu quando você escondeu a dor para não preocupar ninguém, quando sorriu, mesmo carregando um peso invisível, quando se ajoelhou sem palavras, apenas deixando que o coração falasse por você. E tudo isso não foi em vão. A semente lançada na terra não germina no tempo que queremos,
mas no tempo certo. O agricultor pode até desejar que a colheita venha antes, mas ele sabe que há um ciclo a ser respeitado. Se for apressado, o fruto não amadurece. Se for interrompido, a planta não se fortalece. Há um motivo para cada etapa. E agora, algo está prestes a mudar. Porque Deus não apenas te fez esperar, Ele te fez crescer. Ele te sustentou quando você achava que não aguentaria mais. Ele segurou firme as suas raízes quando os ventos da dúvida tentaram arrancar sua fé pela raiz. Ele não permitiu que você quebrasse, porque sabia o que estava construindo dentro de você. E agora, o tempo da espera está prestes a revelar algo novo. Mas antes que isso aconteça, há algo muito importante que você precisa entender. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a resposta que está vindo. Porque quando Deus entrega uma resposta, Ele nunca entrega apenas o que pedimos. Ele entrega muito mais. E então, num instante que você não pode prever, algo acontece. Talvez seja uma palavra, uma situação inesperada, um encontro aparentemente casual. Pode ser um sonho que ressurge, um desejo que reacende, uma porta que se abre onde antes só havia paredes. A resposta vem, mas ela não chega da forma que você imaginava. Porque Deus não responde conforme nossas expectativas. Ele responde conforme a nossa necessidade. Quantas vezes você orou pedindo que Ele mudasse algo ao seu redor? Mas em vez disso, Ele começou a mudar algo dentro de você. Quantas vezes você pediu uma saída rápida e Ele te deu um processo de transformação? Você queria um caminho sem obstáculos, mas Ele te deu força para atravessar o que parecia impossível. Você queria que o problema desaparecesse, mas Ele te ensinou a vencê-lo, porque a verdadeira resposta de Deus nunca é superficial. Ela não vem apenas para aliviar o momento, mas para transformar a sua vida. Pense em todas as vezes que Jesus respondeu às pessoas que o buscavam. O cego de Jericó queria ver, mas Jesus não apenas lhe devolveu a visão, ele o chamou para segui-lo, mudando para sempre seu destino. A mulher do fluxo de sangue queria apenas ser curada, mas Jesus não só restaurou seu corpo, ele a chamou de filha, devolvendo sua dignidade. O paralítico no tanque de Betesda esperava alguém que o ajudasse a entrar na água, mas Jesus o levantou e o ensinou a andar por fé. O que você está esperando de Deus pode ser muito menor do que aquilo que Ele quer te entregar. Talvez você tenha esperado por um sim, mas a resposta que vem de Deus pode ser maior do que um simples consentimento. Talvez Ele tenha permitido a espera para que você não apenas recebesse algo, mas se tornasse alguém capaz de viver essa promessa plenamente. Porque o que adianta receber uma bênção se não souber como carregá-la? O que adianta alcançar um sonho se não tiver estrutura para sustentá-lo? O que adianta chegar onde deseja se não estiver preparado para permanecer? Por isso, a resposta de Deus nunca é uma simples entrega. É uma mudança de destino, e quando ela chega, algo dentro de você entende que não foi sorte, não foi acaso, não foi apenas uma coincidência, foi cuidado, foi amor, foi Deus provando mais uma vez que Ele sempre soube o que estava fazendo. Mas antes de receber essa resposta, há algo que precisa ser entendido. Algo que pode definir não apenas como você vai enxergar essa bênção, mas também como vai vivê-la daqui para frente. Porque a resposta não é o fim, ela é, na verdade, um começo. A maioria das pessoas deseja uma resposta rápida, mas poucas estão preparadas para o peso que ela carrega. Porque toda resposta de Deus vem acompanhada de algo que poucos consideram: responsabilidade. Pedir uma bênção é fácil. Viver uma bênção exige preparo. Olhe para a história de José. Ele teve um sonho, recebeu uma promessa, mas antes de chegar ao palácio, precisou passar pelo abandono, pela escravidão, pela injustiça e pela prisão.
A resposta de Deus para a vida dele não foi apenas um título ou um cargo. Foi um chamado. Deus não apenas entregou um trono. Ele moldou um coração para que aquele trono não o corrompesse. Moisés pediu para libertar o povo, mas essa resposta veio acompanhada de deserto, desafios, oposição e uma caminhada de 40 anos. Davi foi ungido rei, mas antes de usar a coroa, precisou enfrentar gigantes, fugir de inimigos e aprender a confiar em Deus quando tudo parecia contra ele. Toda resposta divina vem com um peso. Não porque Deus queira tornar as coisas difíceis, mas porque Ele sabe que uma resposta sem preparo pode se tornar um fardo insustentável. Quantas pessoas receberam algo antes da hora e acabaram perdendo? Quantos receberam oportunidades que não souberam administrar? Quantos pediram por algo que, quando veio, não souberam lidar? Por isso, a resposta de Deus nunca é apenas um fim de espera. Ela é o começo de uma nova jornada. Uma jornada que exige sabedoria para administrar, discernimento para permanecer e maturidade para não se perder no meio do caminho. Muitos oram pedindo para que Deus os leve mais longe, mas esquecem que quanto mais alto se sobe, mais forte precisa ser a base. Se Deus te colocou em um processo, não foi para te punir, foi para te fortalecer. Se Ele te fez esperar, não foi para te esquecer, foi para te preparar. E agora, essa resposta está chegando. Mas antes que ela chegue por completo, há um último detalhe, um segredo que pode definir tudo. Algo que não pode ser ignorado, porque é o que garante que essa resposta será duradoura. Porque receber de Deus é apenas uma parte. A outra é saber como permanecer naquilo que Ele te deu. Receber algo de Deus é um momento transformador, mas permanecer naquilo que Ele deu é o verdadeiro desafio. Porque a resposta de Deus não é um prêmio que se ganha e guarda, é uma oportunidade que precisa ser vivida, protegida e cultivada. Muitas pessoas pedem uma bênção, mas quando a recebem, relaxam. Acham que o mais difícil passou, que não precisam mais orar, buscar, se preparar. Mas é aí que muitos perdem o que receberam. Porque o inimigo não teme quem recebe algo, ele teme quem sabe como permanecer. Jesus contou uma parábola sobre isso. Um homem construiu sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha. Ambos edificaram, ambos tiveram um tempo de construção, ambos viram sua estrutura tomar forma. Mas veio a tempestade, os ventos sopraram, as águas subiram, e a casa que não tinha uma base firme desabou. O que isso significa? Que não basta construir, é preciso saber sobre o que se constrói. Muitos começam bem, mas poucos terminam fortes. Recebem uma resposta, mas não criam raízes. Começam um chamado, mas não perseveram. Recebem uma promessa, mas se distraem com o mundo. E quando vêm as dificuldades, não têm onde se firmar. Por isso, Deus não responde apenas para te dar algo. Ele responde para te fortalecer. Se você orou por um novo tempo, saiba que esse tempo trará novos desafios. Se pediu uma nova oportunidade, saiba que ela exigirá sabedoria. Se buscou por crescimento, saiba que crescer dói, que exige esforço, que requer maturidade. Davi recebeu um reino, mas precisou lutar para mantê-lo. Salomão recebeu sabedoria, mas precisou escolher como usá-la. Paulo recebeu um chamado, mas teve que pagar o preço para seguir até o fim. E com você não será diferente. Mas há um segredo, algo que poucos percebem. Um detalhe que diferencia aqueles que permanecem daqueles que desistem. Porque permanecer na resposta de Deus não depende apenas da força de vontade. Depende de algo muito maior. Algo que define se essa resposta será passageira ou se mudará sua vida para sempre. Há um detalhe, um segredo que poucos percebem, mas que faz toda a diferença entre aqueles que recebem algo de Deus e conseguem permanecer, e aqueles que, com o tempo, acabam perdendo.
Esse segredo não está em habilidades, talentos ou força de vontade. Não está na capacidade de se reinventar ou na inteligência para administrar as bênçãos recebidas. Está na intimidade, porque tudo que vem de Deus só pode ser sustentado por Deus. Muitos oram para receber, mas poucos continuam orando depois que recebem. Muitos clamam por um novo tempo, mas poucos permanecem na presença dele quando esse tempo chega. E é assim que tantos se perdem. Eles acham que o que receberam será eterno por si só. Mas o que vem de Deus só se mantém quando continuamos nele. Olhe para Sansão. Ele foi escolhido, separado, ungido. Recebeu uma força que nenhum outro homem tinha. Mas com o tempo, ele se afastou da presença de Deus, foi confiando cada vez mais em si mesmo, até que um dia, a força que ele achava que sempre teria, simplesmente não estava mais lá. Quantos receberam um chamado e se perderam porque deixaram de buscar? Quantos começaram com o coração voltado para Deus, mas, quando a bênção chegou, passaram a confiar mais na própria capacidade do que na presença dele? A resposta de Deus não pode se tornar o seu único objetivo, porque Ele não quer apenas te dar algo. Ele quer que você continue perto dele. O que sustentou José no palácio não foi o poder, foi o temor a Deus. O que fez Daniel permanecer na Babilônia não foi sua inteligência, foi sua oração. O que fez Pedro se levantar depois de cair não foi sua própria força, foi a presença de Jesus. Porque no fim, nada que Deus te entregar terá valor se a sua conexão com Ele for perdida. Então, o verdadeiro segredo para não perder aquilo que Deus te deu não está no quanto você se esforça para manter, está no quanto você se mantém perto dele. Mas há algo mais, algo que define não apenas como essa resposta será vivida, mas como ela pode se multiplicar, crescer e gerar ainda mais frutos. Porque o que Deus te entrega não é apenas para você. E entender isso pode mudar tudo. Tudo o que Deus entrega não é apenas para um indivíduo. Ele nunca abençoa alguém apenas para que essa bênção fique parada. Tudo o que vem dele tem um propósito maior. Algo que transcende o momento e se espalha, tocando vidas, transformando destinos, alcançando aqueles que talvez nem saibam que precisam. Olhe para Abraão. Deus prometeu um filho, mas essa promessa não era apenas sobre um herdeiro. Era sobre uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. O que Deus entregou a ele não foi apenas um presente pessoal, foi um legado. José não recebeu um cargo no Egito apenas para sua própria estabilidade. Ele foi colocado lá para salvar uma nação da fome. Esther não se tornou rainha apenas para viver no palácio. Ela foi posicionada para interceder pelo seu povo. A resposta que você recebe de Deus tem um propósito maior do que você pode imaginar. Mas muitos não percebem isso. Muitos recebem algo e guardam apenas para si. Acham que a bênção de Deus é só para seu próprio conforto, sua própria segurança. E é assim que o que era para ser grandioso se torna pequeno, porque aquilo que não se compartilha estagna, o que não se espalha seca. Jesus contou a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Os primeiros multiplicaram o que tinham. O último enterrou. Ele achou que estava protegendo, que estava apenas guardando o que recebeu. Mas no fim, perdeu tudo. E quantas pessoas fazem isso? Recebem dons, mas não usam. Recebem oportunidades, mas não aproveitam. Recebem respostas de Deus, mas guardam como se fossem apenas para elas. Mas o propósito de Deus sempre vai além. Se Ele te deu algo, é para que isso toque outras vidas. Se Ele te deu uma resposta, é para que você a compartilhe. Porque o que vem do céu não se esgota quando se divide. Pelo contrário, se multiplica. A palavra que você recebeu pode ser a resposta que alguém está esperando.
A bênção que chegou até você pode ser o começo de um novo ciclo na vida de outras pessoas. O testemunho da sua resposta pode ser o que fortalecerá alguém que está prestes a desistir. E quando você entende isso, começa a ver tudo de uma forma diferente. Porque o que Deus entrega a você não termina em você, mas há algo ainda maior. Algo que transforma essa resposta em algo eterno, algo que não pode ser apagado, algo que continua ecoando mesmo quando os anos passam. Tudo o que vem de Deus carrega um propósito, mas também carrega algo ainda mais profundo, a eternidade. Porque as respostas que Ele dá, os caminhos que Ele abre, as promessas que Ele cumpre, não são apenas para este momento, para este tempo, para esta vida. São parte de algo muito maior. Algo que ultrapassa os dias que podemos contar. Algo que permanece quando tudo mais passar. As bênçãos materiais podem se desgastar. As conquistas humanas podem desaparecer. As pessoas vêm e vão. Mas o que Deus entrega não se desfaz com o tempo. Ele não dá aquilo que pode ser corroído pelo vento ou roubado pelas circunstâncias. Ele dá o que tem valor eterno. O maior presente que Deus entregou à humanidade não foi ouro, não foi poder, não foi fama. Foi salvação. Porque tudo o que temos nesta vida é passageiro, mas a alma é para sempre. Cristo não veio apenas para responder orações momentâneas. Ele veio para oferecer algo muito maior. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não uma abundância que se mede em riquezas, mas uma abundância que se reflete em paz, em propósito, em comunhão com o Pai. Então, quando Deus te entrega algo, lembre-se, não é apenas para hoje, não é apenas para suprir uma necessidade momentânea. É para te levar para mais perto dele. É para que você compreenda que, no fim, a maior resposta que ele pode dar não é aquilo que você pediu. A maior resposta que ele pode dar é ele mesmo. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. Que essa resposta que ele te entregou hoje não seja apenas um alívio passageiro. Que ela seja o começo de uma jornada mais profunda, mais intensa, mais verdadeira na presença dele. Que você não apenas receba, mas permaneça. Que você não apenas se alegre, mas compartilhe. E que, acima de tudo, você entenda que a maior resposta do céu sempre será o próprio Deus caminhando ao seu lado. Deus está chamando você para mais perto dele. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada luta, cada lágrima, cada oração feita em silêncio, ele vê tudo, ele ouve tudo. A fé nos fortalece, a gratidão abre portas e a oração nos conecta diretamente ao coração de Deus. Não importa o tamanho do seu problema, maior é o Deus que luta por você. Confie, persevere e creia, porque o tempo da resposta está chegando. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a alma. Juntos, vamos crescer na fé e viver os milagres que Deus tem preparados para nós.